pessoal, eu sou a Jennifer, obrigada aí por convidar a gente para poder participar desse momento tão especial aí do Bots Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curadoria para chatbots. Vamos trazer para vocês um guia prático de como fazer todo esse processo. Eu sou a Jennifer, né? Eu já trabalho aí há 5 anos com curadoria para chatbots, tanto quanto o Bots Brasil entrou no mercado, eu entrei também. Eu já tive em tudo quanto é tipo de processos aí nas empresas que eu trabalhei, então já participei de curadorias, de projetos, trabalhei criando documentações, desenvolvendo produtos novos e com QA e Customer Experience também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é realmente a curadoria em si de chatbots. Curadoria vem do processo da gente curar, de cuidar de algo, certo? Quando a gente fala de chatbots, a curadoria, ela tá aí para te ajudar a entender, para fazer um processo de análise, tudo que você precisa para conseguir manter esse chatbot aí vivo durante toda a jornada dele. Ela é a responsável por dar norte a todas as ações que a gente vai tomar desde o início do projeto, durante toda a vida útil desse chatbot. A curadoria, diferente do que todo mundo pensa, ela não começa no pós-go live, ela começa lá no projeto. Então, no primeiro kickoff que tem, já começa esse trabalho de curadoria. Então, a gente consegue trabalhar aí com curadoria em várias etapas desse chatbot. Falando dessas etapas, a gente começa pelo discovery e construção. Então, teve o kickoff, a gente vai começar a ir por todo esse discovery, identificar quais são as reais dores, quais são as expectativas, né, para esse chatbot e dar início ao projeto em si. Pós aí esse processo, a gente entra no acompanhamento, que é a fase que todo mundo mais conhece como curadoria, mas a gente chama ela de acompanhamento, que é o momento onde a gente vai analisar, identificar se tudo que a gente planejou realmente está acontecendo ou se precisam de ajustes. Pós esse período de acompanhamento, aí a gente entra no de revisão de estratégias, que é quando a gente para e fala, não, peraí, o que a gente está fazendo até o momento, ele está fazendo sentido? Será que não precisa de algum tipo de ajuste? Como que a gente vai seguir a partir daí? E aí, depois dessa revisão de estratégia, a gente pode aí voltar tanto para a parte de acompanhamento, como voltar para o discovery, ou fazer um processo de reciclagem. Todas essas etapas, elas não são lineares, tá? Elas podem acontecer em N horas diferentes, com várias ordens diferentes também, e cada uma tem um tempo de acordo com o seu chatbot, o seu projeto em si. Não existe um tempo específico para cada uma dessas etapas. Falando aí de discovery e construção, é aquela fase gostosa onde a gente vai identificar todas as necessidades que esse chatbot precisa atender, quais que são as dores, quais que são as oportunidades, o que a gente precisa fazer aí durante todo esse projeto em si, né? O papel do curador na parte do projeto é ele fazer algumas definições. Então, primeiro ele precisa identificar qual é o objetivo real desse chatbot. Para que a gente está criando isso? Qual que é o objetivo dele? Então, trazendo aí um exemplo prático, a gente tem aí, por exemplo, casos de saque. Em casos de saque, normalmente o objetivo é conseguir uma retenção, porque aí o saque ele fica um pouquinho mais aliviado e algumas dúvidas simples que possam ser resolvidas direto pelo bot, a gente consegue atender de forma satisfatória. Então, é um exemplo de objetivo. Definições de metas, ok, mas para conseguir esse objetivo, o que eu preciso definir, né? Então, por exemplo, eu não posso ter uma retenção do saque sem ter uma satisfação do usuário, porque aí eu não estou retendo, entendeu? Ele está abandonando, ele está procurando outros canais, como Reclame Aqui e tudo mais. Então, é importante a gente definir quais são as metas que a gente precisa para conseguir atingir o nosso objetivo do chatbot também. Em tudo junto, a gente tem aí os indicadores de desempenho, né? Então, para a gente conseguir atender tudo isso e as questões básicas de um chatbot, a gente precisa mapear vários indicadores diferentes que vão ajudar a gente a tomar decisões e garantir se estamos atingindo esse objetivo, se estamos no caminho correto ou não. E aí, em tudo isso aí também, a gente aproveita para conhecer, entender qual que é o produto que estamos trabalhando. Então, para ter um chatbot aí, a gente vai trabalhar com no mínimo 2 produtos, que é o Cockpit e a NLP. A gente vai identificar aí quais são esses produtos que a gente vai utilizar e quais são as oportunidades e limitações de cada um deles. E como que a gente consegue contornar caso tenha essas limitações.
Trazendo outro exemplo prático para vocês, existem alguns cockpits que eles não trazem para a gente se o usuário clicou num botão, se ele teve uma digitação livre, o que foi que aconteceu durante esse momento. Então, nesse momento do projeto, a gente vai conseguir mapear tudo isso aí e ver formas de contorná-las. Então, será que na hora que eu cadastrar minha base de conhecimento, quando for um botão, será que não é melhor eu utilizar um outro framework? Será que eu não consigo colocar algumas características lá que, ao analisar a base, a gente vai identificar que foi um botão, que não foi uma digitação livre? Então, todo esse processo aí do projeto em si, você precisa olhar para todos esses indicadores que você vai ter, todas as expectativas que todo mundo tem em cima desse projeto e como que você consegue trabalhar em cima disso, pensando sempre em longo prazo. No processo de acompanhamento, que é aquele processo que todo mundo chama realmente de curadoria, a gente precisa identificar algumas coisas, né? Então, se tudo aquilo que a gente mapeou durante o projeto está fazendo sentido, se a gente mapeou o que o nosso usuário realmente precisa, ou será que a gente acabou mapeando uma coisa e ele tinha uma intenção totalmente diferente na hora de acessar? Então, é o momento onde a gente vai fazer esse mapeamento. A gente vai identificar as variações semânticas também, que é o quê? A forma como ele fala. Será que eu cadastrei aí 30 exemplos de como solicitar uma fatura, mas ele chegou pedindo um boleto? Então, é a hora que a gente vai fazer as análises para conseguir identificar aí se tudo que a gente fez realmente está batendo, né? E o sucesso da jornada dos nossos fluxos. Eles estão satisfatórios? O usuário está conseguindo ir de ponta a ponta? Ele está saindo satisfeito? Ou ele está dando muitos loopings? Como que está funcionando para ele? No processo de acompanhamento, a gente começa ele com a parte da quarentena, que é o quê? Teve o Go Live, o projeto entrou no ar, tá lindo e maravilhoso. E agora? O que a gente vai fazer? É um intensivão, todo o time focado em análises e todos os treinamentos necessários para conseguir atender isso. Então, é a primeira etapa do acompanhamento. Falando de acompanhamento aí a longo prazo, a gente vai precisar trabalhar com outras coisas, né? A gente vai focar em três, na verdade. Primeiro, conteúdo. O seu conteúdo, pensando aí em longo prazo, ele está atualizado? Eu tive meu Go Live 3 anos atrás. O que eu tenho hoje está atualizado com as decisões de negócio? Está atualizado com a marca que eu estou atendendo? Ou houve mudanças de processos, de links e tudo mais? E eu preciso atualizar no chatbot. Você precisa ficar de olho nisso. Questões de acessibilidade. Então, hoje, assim, a gente tem muitas questões de acessibilidade que precisam estar cada vez mais antenadas, precisam estar disponíveis no chatbot que a gente trabalha. Então, vamos trazer um caso, por exemplo, da linguagem neutra, que é um assunto relativamente novo. A gente começou o assunto da linguagem neutra utilizando arrobas, depois a gente mudou para o E, hoje a gente tem N formas de trabalhar com linguagem neutra. Então, você está conseguindo acompanhar? O seu chatbot está atualizado em relação a isso? Ou ele não está mais? Então, você precisa se manter atualizado em relação ao conteúdo, além de aproveitar os recursos visuais, todas essas coisas novas que estão entrando e que pode melhorar a experiência do seu usuário. Junto também você vai analisar a jornada. Então, o seu usuário, ele mudou. A gente está falando aí de usuários que mudam de comportamento todos os meses. O perfil das pessoas está mudando e o seu bot está evoluindo, está conseguindo acompanhar todas essas mudanças? Ele está atendendo? Porque o fluxo que você construiu 3 meses atrás pode não ajudar mais hoje. Então, poderia ter um sucesso um tempo atrás e hoje ele precisa dessa atualização para continuar evoluindo sempre para melhor. E por último, aí a gente tem que focar nos nossos stakeholders. Então, independente se você trabalha com uma consultoria ou se você trabalha diretamente na marca que você atende, aí esse chatbot, você tem um stakeholder que ele precisa se manter engajado em relação ao produto. Será que ele está engajado? Será que ele está entendendo tudo que está acontecendo? Ou você está mandando apresentações mensais por e-mail e ele está só acompanhando ou talvez não esteja nem abrindo? Então, cabe você, como curador, manter esse stakeholder sempre atualizado sobre tudo que está acontecendo, os principais indicadores, quais são os próximos passos e engajado. Ele precisa comprar esse chatbot junto com você, ele precisa gostar da ideia, ele precisa ter aquilo para ele, para conseguir manter esse chatbot no ar e desenvolvendo, falando como questões de negócio, não apenas de usuário final. E aí, que tipo de análise que eu vou fazer durante todo esse período aí de acompanhamento? A gente classifica em 2 tipos principais, né? A quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, eu vou trazer dados rápidos. Então, eu tenho lá a quantidade de usuários que acessaram, por exemplo. É um número rápido, fácil e limpo para você trabalhar.
E a qualitativa é aquela que vai me trazer mais qualidade, né? Ele não está me trazendo apenas um número, ele está me trazendo insights maiores. E para conseguir isso, eu preciso olhar de forma mais atenta a cada uma delas. Na qualitativa, a gente precisa fazer análise dos atendimentos. E a gente está falando aí de chatbots que podem ter, sei lá, 300, 500, milhões de interações aí por mês, e é impossível você fazer uma análise de um por um e nem tem necessidade. Nesses casos, a gente trabalha com amostras, né? Então, a gente consegue puxar uma amostra estatisticamente válida sempre, que vai representar o todo. Então, ao invés de analisar 3.000, você vai analisar 300 atendimentos. Então, fica um pouquinho mais fácil de trabalhar durante esse processo todo. Aí eu trouxe alguns exemplos aí, né, os principais que a gente mais utiliza de análises quantitativas, tá? Então, falando de quantidades, eu consigo trazer aí quais que são a quantidade de acessos e interações que aquele usuário teve. Então, assim, ele acessou 300 vezes, talvez. Quantas interações ele teve durante os atendimentos? Isso aí vai me trazer um pouquinho de visão se ele está conseguindo completar toda a jornada dele com passos simples ou se ele está dando uma volta enorme para conseguir ter aquele resultado. Ele me traz também o engajamento. O pessoal está acessando, pegando informação e saindo, ele está aproveitando as oportunidades que tem dentro do seu chatbot, aplicativo, que for. Então é importante a gente fazer essa análise. Retidos e transbordo, uma das que mais pedem. Esse chatbot está retendo ou não? Então, qual que é o número ideal? Claro que isso a gente define em projeto, mas é um momento onde a gente vai falar assim, pô, a gente está conseguindo atingir aqueles indicadores, o objetivo da gente, ele está aqui, não está, como que está se saindo essa quantidade de usuários que estão sendo retidos dentro do chatbot. Caracteres, essa é super pouco explorada, mas ela é muito bacana porque assim, você consegue mapear a quantidade de caracteres de cada uma das intenções que o pessoal está falando. Então, será que na interação dele, ele está contando uma história gigantesca? E aí a gente está dando uma resposta como, poxa, eu não entendi o que você quis falar. Será que a gente não consegue trabalhar isso também? E se a gente pegar e reduzir essa quantidade, limitar o nosso campo de caracteres, será que a gente não consegue passar umas diretrizes para conseguir uma assertividade maior dentro da interação dele? Então, vale a pena a gente fazer essa análise também. As não entendidas, que é super simples, você puxa lá tudo que o bot classificou como não entendeu, e aí você consegue identificar, poxa, por que eu não entendi isso? Falta um conteúdo, falta um treinamento, o que a gente precisa trabalhar para conseguir fazer com que esse bot entenda? Talvez seja a questão dos caracteres também. Então, a gente consegue puxar aí nessa análise rápida e fácil. Top assuntos, o que seu usuário está falando nesse momento, né? O que ele está falando lá, quais são os principais assuntos, e é legal, bacana também a gente acompanhar e ver como que vai mudando, né? Então, assim, o que a gente tinha de top assuntos em janeiro pode ser totalmente diferente em fevereiro, em março, e a gente vai acompanhando, e o time, os outros times da marca também conseguem aproveitar esses insumos aí para trabalhar com campanhas de marketing e tudo mais. E o NPS, que é uma resposta básica e rápido, que o seu usuário falou, se ela foi definida lá no processo do projeto, você consegue ter um feedback aí, estrelinhas, curtidas, de como que o seu usuário está se sentindo durante essa jornada dele no seu chatbot. De qualitativas, lembrando que a gente pode fazer uma análise, uma amostra, né? Dessa análise, a gente mapeia primeiro a assertividade. Poxa, mas já estava lá em quantitativa, mas está em qualitativa? Essa é uma que a gente vai um pouquinho mais fundo também. Por quê? A gente vai identificar se, pô, aquilo que o bot falou assim, eu entendi. Será que ele realmente entendeu? Será que o usuário não perguntou um assunto e a gente respondeu outro? Falou, olha, entendi, mas na verdade não era exatamente aquilo que eu queria. Nós mesmos, a gente acaba se confundindo às vezes, né? Tem muita coisa de duplo sentido por aí. Então, pode acontecer com chatbots, na verdade, é comum acontecer com chatbots, e é nessa hora que a gente mapeia o que aconteceu, por que aconteceu e como que a gente consegue trabalhar em cima disso. Nessa análise de assertividade, a gente também identifica se aquilo que a gente falou, poxa, eu não entendi, será que é um conteúdo que eu não tenho? Ou será que só um treinamento não resolve e a gente consegue entender na próxima interação? A de transferidos, aí essa aqui é uma oportunidade da gente trabalhar de ponta a ponta. Então é aquilo, não trabalhe sozinho. Envolva o seu cliente, envolva essa marca junto disso. Na parte dos transferidos, a gente analisa só até a parte do chatbot, mas e se a gente puxar uma base do que aconteceu quando ele foi para atendimento humano? Ali vai ter muitas oportunidades. Então a gente consegue puxar lá e falar, olha, ele foi transferido porque ele só queria validar uma informação que ele recebeu no chatbot. Isso é muito comum de acontecer. Ou faltou alguma coisa, ou era um assunto muito sensível que ele não podia ser trabalhado dentro do chatbot mesmo.
Então, essa análise ela é importante de ser feita. A análise de sentimento, que é quando você mapeia o real sentimento do seu usuário durante toda a jornada. Então, vamos falar de uma jornada de 5 passos, por exemplo. Você consegue mapear como que ele se sentiu em cada um desses passos. Será que ele se sentiu satisfeito? Às vezes ele foi de ponta a ponta, sucesso, não teve looping, não teve nada, mas em algum momento foi muito difícil para ele. Ele teve que fazer um cadastro desnecessário, ele teve que passar informações desnecessárias. O que aconteceu durante todo esse projeto aí? Vamos analisar, identificar e ver como que a gente consegue classificar isso e melhorar. A análise de retidos também é outra análise que a gente tem lá na quantitativa e a gente traz para a qualitativa, porque é o quê? É uma análise mais detalhada. Será que aquele usuário que não foi transferido, ele realmente foi retido? Ou será que ele abandonou? Ele desistiu? Então, é uma análise bem profunda que a gente consegue fazer também, e aí a gente identifica e traz esses dados. Análise de comentários, que é aquela básica do que o seu usuário falou para você durante o atendimento, e análise aí de jornada, né, como um todo, para ver se está tudo certinho ou se precisa fazer algum de ajuste, está tendo muito looping, se está dando certo essas atividades para ele. E aí a gente chega no momento de revisão. Nosso bot aí está com a assertividade lá em cima, ele está super tranquilo, ele está com todas as funcionalidades mapeadas já incluídas e está todo mundo dando nota 5. É hora de quê? É hora do momento de você parar e falar, não, a gente vai manter assim, continua as análises, porque elas não acabaram, ou a gente vai crescer, a gente vai procurar outras oportunidades. E aí é o momento que vocês param, é uma decisão de negócios, né? Precisa envolver todo o time para ver qual que vai ser o futuro do seu chatbot. Se você decidir manter, você volta para as análises, continua fazendo esse acompanhamento e vendo o perfil do seu usuário. Agora, se você decidir crescer, você volta lá para o processo de discovery, faz aí um trabalho maravilhoso aí de research para ver quais são as oportunidades que você consegue mapear. E aí, em qualquer momento, pode vir o processo de reciclagem, que é quando você identifica que algo mudou, o seu usuário mudou, o mercado mudou, o seu produto mudou. O que foi que mudou? O seu bot já não atende mais. Então, todo mundo precisa parar e fazer o processo de reciclagem. Que, de novo, a gente volta lá para o Discovery, identifica quais que foram esses reais pontos e como que a gente consegue trabalhar em cima deles. Normalmente esse processo de reciclagem ele é bem bacana, porque ele não apenas corrige as coisas que a gente precisava mudar, mas ele traz um monte de oportunidades, enche nosso backlog para a gente conseguir trabalhar e trazer mais vida para o nosso chatbot. E aí, como final, né, eu queria falar assim que nós temos chatbots e eles são produtos totalmente vivos. Eles não param, eles estão a todo segundo se evoluindo e cabe a gente, como curador, manter essa evolução deles. Então, com uma curadoria bem estratégica, você consegue ter um produto cada vez melhor e cada vez mais atualizado aí com tudo que é de melhor no mercado. Trazendo aí 3 diquinhas para todo mundo. A primeira é trabalhe em conjunto. Nunca trabalhe sozinho. Envolva todo mundo. Envolva o pessoal de chatbot da turma do lado, envolva o pessoal de marketing, os stakeholders são ótimos para participarem aí de workshops bem bacanas para a gente conversar sobre isso e ver quais que são as expectativas de todo mundo. Então, trabalhe em equipe, aproveite as oportunidades que você tem com as pessoas que você tem. Não se limite também. É muito comum durante o processo aí de curadoria a gente se limitar, né? A gente ficar mais acomodado, eu vou fazer só análise de assertividade. Não. Pegue esse mês e mescle várias análises diferentes. Não precisa fazer todos os meses, mas brinque com elas, aproveite a oportunidade delas e traga insumos legais para o seu chatbot para você ir trabalhando e evoluindo cada vez mais sem deixar nada passar. E sempre, sempre pense fora da caixinha. A gente está num momento maravilhoso para chatbots, a gente tem o melhor de tecnologia aí no mercado, a gente tem muitas referências bacanas, a gente tem aqui o Bots Brasil que está trazendo muita informação legal para a gente, então se mantenha atualizado, mantenha a equipe atualizada, veja quais são as principais tendências, veja o que seu concorrente está fazendo, veja o que sua própria empresa está trabalhando em relação à marca, identidade visual, em conteúdo, atendimento, tudo isso está numa constante evolução. Então, se mantenha atualizado a respeito disso, veja as oportunidades que isso traz e coloque isso no seu chatbot também, porque eu tenho certeza que seu chatbot aí vai ter muito tempo de vida útil e vai ser um sucesso para todo mundo e para a empresa.
E é isso, gente. Eu agradeço. Quem quiser me procurar, se tiver mais dúvidas, o que a gente quiser conversar, tem aí o meu LinkedIn, meu Instagram, fiquem à vontade. A gente pode ir conversando depois. E, de novo, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau.